professor Eduardo Maciel e nós estamos ao vivo no Instituto FASTEF com a turma de Caxias e com alunos espalhados pelo Rio de Janeiro, São Paulo, todo o Brasil e até fora do Brasil, hoje para estudar algo muito importante, que é o nosso tema, né? Profissão docente. Começando a aula de hoje falando de todos os atributos, falando de tudo aquilo que um professor ele deve ter em mente para executar a sua profissão com maestria, já que nós estamos no eixo comum de educação e que o nosso objetivo de fato é fazer docentes para que possam transmitir ao longo dos anos aí conhecimento avançado. Primeiro tema que a gente pode tocar nesta aula de hoje é sobre a profissão docente no século XXI, século da tecnologia, da informação, dos painéis de LED, onde as pessoas estão conectadas praticamente 24 horas por dia, e isso é uma realidade para nós. Uma realidade para nós é entender essa nova postura cultural, essa nova postura tecnológica, essa nova postura que muitas vezes nós vamos precisar nos reinventar. Qual é o cenário atual? O cenário atual da educação está vivendo essas transformações, tanto na área social, quanto na área cultural, quanto nas áreas tecnológicas, que vão redefinir a profissão docente, a atuação docente. Não dá para que você e eu sejamos professores naquele modelo de 1900 e vovó era pequena. Não dá. Nós precisamos entender que o modelo de educação hoje é um modelo social, cultural, tecnológico e que vem passando por diversas transformações. São muitas as transformações que, a partir de agora, a partir dos anos 2000, 2010, os professores precisam se atentar. O professor hoje ele tem um novo papel. O papel do professor hoje, em primeiro lugar, é um transmissor. Antigamente, o professor tradicional, ele apenas transmitia conteúdo. E às vezes os alunos não entendiam absolutamente nada e ele dizia, tô nem aí, o meu salário vai estar na minha conta dia 10. Então, se vocês não aprenderem, corra atrás, é com vocês. Ele enchia o quadro 5, 6, 7, 8 vezes e aí os alunos que tinham que se virar para conseguir dar conta de todos aqueles conteúdos propostos. Hoje não é mais assim. O professor, ele não é um transmissor do modo tradicional, mas ele é um mediador ativo do conhecimento nesse nosso papel contemporâneo. Ele participa porque o ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla e nós precisamos estar capacitados com essas demandas que vão exigir de mim, exigir de você uma preparação ainda melhor. Quais são as demandas na educação, na profissão docente, no século XXI? Em primeiro lugar, as competências pedagógicas. Nós precisamos saber fazer, saber interpretar, ter essa competência que nós já falamos até em outros encontros por aqui. Competências tecnológicas. Saber usar um data show, saber dar uma aula online, saber estar com a turma presencialmente, essas competências tecnológicas, saber usar a IA, a inteligência artificial,
Isso é de grande valia, a gente não pode ficar para trás. Competências relacionais, para que você possa se dar ao respeito e também respeitar o aluno. Sabemos que o respeito a gente geralmente traz de casa, né? Mas tem muita gente que não traz o respeito de casa. E aí é o momento de nós termos competências comportamentais, relacionais, para que a gente possa, de fato, envolver esse adulto em algo maior, que é o relacionamento humano. Competências estratégicas, plano de aula, plano de ensino, planejamento escolar, calendário escolar, que agora no final do ano é muito apertado, né? São muitas festas, são muitos eventos, são muitas confraternizações, e aí a gente fica meio que perdido nesse final de ano com tanta coisa rolando, com tanta coisa acontecendo. Temos também os desafios contemporâneos. Todo professor, todo docente, ele vai enfrentar dilemas, ele vai viver desafios. Desafios da diversidade discente, os múltiplos perfis de alunos e suas necessidades. Os alunos, eles não enxergam da mesma maneira porque eles são únicos, eles são ímpares. Ninguém enxerga da mesma maneira que você, ninguém aprende da mesma maneira que nós. Informação digitalizada, excesso de conteúdo e necessidade de curadoria. Quando falamos em excesso de conteúdo, nós estamos falando que hoje, por causa da tecnologia da informação, da internet, existe na realidade uma infinidade de conteúdo. E aí é preciso uma curadoria, uma triagem, porque nem todo conteúdo é verdadeiro, nem toda fonte é segura. Todo mundo aí fala na internet, faz um canal de YouTube. Humberto Eco disse que a internet deu voz aos idiotas. Então, nós precisamos, através da educação, ver de fato o que é, né, o conteúdo, o que é válido como informação, e aquilo que não for, a gente descarta. A atualização contínua, uma formação permanente do docente, isso é o nosso desenvolvimento educacional e acadêmico. Por que eu estou fazendo 3 pós-graduações ao mesmo tempo? Porque eu quero estar bem atualizado nas últimas questões, nas últimas tecnologias. Eu quero aprender sobre marketing digital, eu quero aprender sobre gestão de tráfego, eu quero aprender sobre inteligência artificial, eu quero aprender sobre neurociência. Então nós estamos remindo o tempo com a nossa atualização contínua, com a nossa formação continuada. Ser professor hoje tem desafios? É claro que tem desafios. O que não haveria de desafios na nossa vida? A nossa vida, na verdade, ela é feita de desafios. Ser professor hoje não é uma tarefa muito fácil, mas também nós vivemos num tempo melhor do que gerações passadas, porque existe a chamada democratização do acesso. Hoje existem mais alunos, mais diversidades e mais demandas. Na minha época, ou melhor, na época dos meus pais, dos meus avós, fazer uma faculdade, fazer uma universidade era coisa para rico. E aí os pais diziam para os meus pais assim: você não nasceu em berço de ouro, você não é rica, você não é rico. Para que você quer fazer uma universidade? Para que você quer fazer uma faculdade? Eles não entendiam. Eles não entendiam. Porque realmente era algo para rico. Só que hoje não, turma. Hoje há uma democratização aonde muita gente tem acesso, nem que seja pelo EAD,
nem que seja através de um formato remoto, que é o nosso caso aqui. A gente não poderia estar junto hoje presencialmente, mas a internet encurta esse espaço de aprendizagem e através disso nós temos hoje mais oportunidades do que na época dos nossos avós e pais. Ser professor hoje envolve um ensino de muito formato. O que seria um ensino de multiformato? Presencial, como nós temos uma vez no mês as nossas aulas de teologia que acontecem presencialmente aí no nosso polo em Caxias. Híbrido, que pode ser a compilação do presencial e do EAD. Existem pessoas que trabalham por escala e que eles assistem aula com a gente de 15 em 15 dias, porque semana sim, semana não, eles estão trabalhando. E também a educação digital, a educação online, a educação remota, com as aulas gravadas, com as aulas ao vivo, que é o nosso caso aqui, para você perguntar, para você participar, para você tirar dúvidas. Então hoje, o ensino, ele não tem um único formato. O ensino ele tem várias facetas, vários formatos, várias configurações. Se existem várias configurações de ensino, várias facetas, então eu e você como professores, a gente precisa estar preparado para falar para o presencial, para falar para o híbrido, para falar para o EAD, para falar para o curso técnico, para falar para o curso avançado, para o curso básico, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Nós precisamos entender que existe essa necessidade por causa do acesso e da multiforme educação. Temos ainda um equilíbrio necessário e até de bom senso da tradição, que é uma aula clara, cristalina, objetiva, sem firulas, sem rodeios, sem uma linguagem prolixa. Vocês podem reparar na minha aula que eu não sou um professor prolixo que fica falando e não dizendo nada. Não, eu vou direto ao ponto. Porque se eu for direto ao ponto, você vai entender sem rodeios. Então a tradição pede para nós uma aula clara, concisa, sem prolixidade. Mas também existem as inovações. As inovações são essas metodologias ativas juntamente com a tecnologia. Existem pessoas que têm algum trauma, algum medo de tecnologia, e isso não é bom. Ah, por quê, professor? Eu não sei mexer, eu tenho pânico. Gente, tudo que nós não sabemos fazer na vida, nós aprendemos. A gente não sabia falar, alguém nos ensinou a falar. A gente não sabia andar, alguém pegou na nossa mão, nos estimulou. A gente não sabia quando veio a esse mundo nem comer, e alguém nos ensinou a comer. Então, nós não temos que ficar restritos com aquele pensamento bloqueado, achando que a gente não pode aprender uma tecnologia, aprender a dar uma aula, aprender um novo método. É claro que nós podemos. Agora, tudo é prática, tudo é paciência. Se nós não tivermos paciência para aprender, treinamento, a gente vai ficar a vida toda distante dos nossos ideais, distante do nosso propósito. O que seria o funil da docência? O funil da docência muitas vezes entra, ou muitas pessoas entram nesse funil lá na parte de cima, mas muito pouca gente consolida. Ou seja, tem gente que começa muito bem na docência,
Tem gente que os primeiros anos de sala de aula são desafiadores, eles estão até estimulados, mas com as primeiras lutas, os primeiros problemas, eles vão desistindo. Eles não chegam no final do funil, porque lá no final do funil tem que haver um desenvolvimento constante, tem que haver leitura. Tem professor que não gosta de ler. Tem que haver dedicação. Tem professor que quer dormir até 9 horas da manhã, 10 da manhã. Tem que haver treinamento, educação contínua. Então são bases da nossa vida acadêmica que é como se fosse um sacerdócio mesmo. Preparar uma aula para estar aqui diante de vocês é algo bem trabalhoso. Preparar uma apostila, preparar um slide, são horas e horas do dia. Porque tem gente que acha que a profissão docente é só eu chegar aqui e abrir o microfone e começar a falar o que vier na minha cabeça, sem um cronograma, sem um conteúdo. Não! Existe um planejamento de aula, existe todo um dever de casa que nós precisamos fazer. É a nossa tarefa de casa. O professor ele tem um papel muito importante, turma, de ser um orientador, ser um mediador crítico em meio aos excessos de informação. Porque hoje nós somos bombardeados por informações de todos os tipos. Todo mundo aqui, da hora que levanta até a hora que vai deitar à noite, todo mundo é bombardeado por informações. Só que a gente tem que fazer esse papel de educador, de triagem, não cair em fake news, orientar, planejar, como disse o Robson aí no nosso chat agora, porque sem planejamento, nada, absolutamente nada acontece. Então nós precisamos sim ser orientadores, planejadores e mediadores. Ah, mas o meu aluno está com um problemão. Eu estou aqui para ajudá-lo. Eu estou aqui para dar uma luz. Eu estou aqui para que ele tente resolver as suas questões das mais difíceis, das mais delicadas, das mais complexas que a gente possa encontrar. Vamos falar agora das múltiplas frentes do educador. Porque talvez você está me ouvindo agora e pense assim, professor é só sala de aula. Não é. Existem algumas frentes que nós vamos precisar trabalhar juntos aí. Existem alguns campos que nós precisamos encarar e, de fato, entender cada uma dessas frentes. São pelo menos 4. A primeira frente é o ensino. Um professor que não ensina, ele não é professor, né? Ele pode ser qualquer outra coisa. Mas um professor que não tem habilidade para ensinar, para produzir algo novo, para trazer uma curiosidade, de fato ele não é professor. A segunda frente é a pesquisa. Todos nós precisamos ser pesquisadores. Tem muita coisa que eu ainda não sei, não estudei, não vi. E se vi faz muito tempo atrás, que eu vou precisar pesquisar. A terceira frente é a gestão. Gestão do tempo, gestão dos relacionamentos, gestão do número de aulas, gestão de um planejamento, até mesmo de uma apostila. Quando alguém me dá uma ementa na mão, quando eu pego aquela apostila, a primeira conta que eu faço é quantas aulas eu vou ter? É uma aula única? É um intensivão? São 4 aulas, uma por semana? Então eu já faço os meus cálculos aqui dentro da gestão de tempo. E a extensão, né?
A extensão nada mais é do que essa rede que nós vamos construindo como amigos, como discentes, como alunos, como pessoas que estão juntos aí pelo menos uma vez no mês. E a partir dessa extensão, hoje você pode ser meu discente, meu aluno, mas amanhã você vai ser meu colega, porque você vai se tornar um professor que vai certamente cruzar aí nas salas de professores aí, juntamente comigo nos vários institutos e escolas que eu dou aula. Uma vez eu fui num instituto que tem aqui na Baixada, chama Ibaderge. É uma escola de teologia lá em Belfor Roxo. E aí eu tenho muito acesso lá, muitos amigos lá. Eu fui divulgar um curso que eu estava fazendo e aí o diretor disse para mim, vai lá, sobe nas salas, pode dar o aviso. E qual foi a minha surpresa quando eu subi lá para avisar em cada sala sobre o meu curso? Todos os professores que estavam lecionando naquela segunda-feira eram meus ex-alunos. Eu entrei na sala do Alan, o Alan estava dando aula. Mas eu lembro do Alan ainda 5 anos atrás, 10 anos atrás, quando ele era meu aluno. Aí eu entrei na sala do Rodrigo, mesma coisa, foi meu aluno. Então é muito legal quando você tem essa extensão de hoje ser um aluno, mas amanhã ser um colega. Porque isso aconteceu comigo, é a minha experiência também. É gratificante, como diz o Robson aí no chat. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei para dar aula numa cidade chamada Japeri aqui. Foi uma das minhas primeiras aulas. E quando eu cheguei lá, o professor que estava na outra turma foi meu orientador no meu curso de bacharel. Então, naquele dia eu entendi que é gratificante, que é recompensador. Falando de ensino, que foi o nosso primeiro tópico das 4 frentes, tem que haver um planejamento, que são estruturações de conteúdos e objetivo, até onde eu quero chegar com isso. As metodologias, que são as estratégias pedagógicas, e devem ser diversificadas. A gente não pode ficar chovendo no molhado, né? Esperando que sempre façamos as mesmas atividades. Não, é bom mudar. Mudança é bem salutar. A avaliação, que sempre vem acompanhada do processo de aprendizagem. Eu já disse para vocês que a nota em si não quer dizer nada, mas sim aquilo que nós assimilamos. E as tecnologias que a gente pode integrar são as ferramentas digitais no processo educativo. Eu tenho hoje estudado bastante, mas muito mesmo, inteligência artificial, tenho feito mentorias sobre isso. Ela não vai substituir o planejamento, não vai substituir a metodologia, mas a IA vai servir como um estagiário para poupar o teu tempo. E se você aprender a mexer nesse troço, a gente vai economizar aí pelo menos 4, 5 horas do nosso tempo que a gente pode estar fazendo uma outra coisa, né? A segunda frente é a pesquisa, produção de conhecimento científico, porque existem muitas informações até na internet, mas não é pesquisa, não é um site seguro, não é, por exemplo, um Cielo, não é, por exemplo, um artigo científico. E aí você fica pegando tudo que alguém escreve no Wikipédia, por exemplo, Wikipedia. Aquilo ali é uma plataforma aberta, qualquer um pode dar sua contribuição ali, e nem sempre aquela contribuição é a mais correta possível. Temos ainda a gestão e a coordenação, a liderança, a organização e as tomadas de decisões. Para isso, reuniões pedagógicas,
Para isso, sala de professor, para isso, planejamento anual, para que a gente possa coordenar essa turma, liderar essa turma e organizar para que a nossa instituição possa crescer e florescer. E a extensão são as ações externas que todo professor vai fazer fora da escola, com suas conexões, com seus networks, suas consultorias, suas revistas, seus periódicos, suas divulgações científicas, suas palestras, seus workshops, seus cursos. Eu, por exemplo, não vivo só da minha hora-aula. Obviamente, eu estou aqui com vocês, eu estou ganhando uma hora-aula aqui, eu estou ganhando aqui o meu salário, mas eu não vivo só do meu salário. Eu tenho cursos online, eu tenho palestras, eu faço muita coisa fora da sala de aula, que é uma renda extra. Então eu não fico preso apenas naquilo que eu produzo em sala de aula, mas eu tenho outras frentes para também levantar uma ajuda maior. Professor no Brasil não ganha tão bem, não nada em rios de dinheiro, então a gente tem que sobreviver, a gente tem que, como diz o Faustão, né, se virar nos 30. Então a gente se vira, a gente faz muita coisa. O Robson tá dizendo aí, Xavier, não é mole não, a gente tem que se virar. Vamos falar um pouquinho sobre formação continuada. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria: não pare de estudar. Estamos chegando no final do mês, estamos terminando um ciclo, só que a partir de janeiro é um novo ciclo, é um novo ano. O que eu vou fazer? Quais são os meus projetos para o ano que vem? Eu já tenho que projetar. Ah, professor, mas eu nem posso projetar muito porque eu não sei como é que vai ficar a situação econômica, financeira. Gente, se você não investir em educação, você vai gastar o mesmo dinheiro ou mais em outras coisas. Numa pizza, numa Coca-Cola, num churrasco, numa viagem. Então, invista em você. Eu digo para os meus alunos mais velhos que eles gastaram muito tempo da vida deles investindo nos filhos. E graças a Deus eu tenho 2. Um está formando agora em farmácia e o outro está no 3º período de medicina. Eu investi como invisto até hoje nos meus filhos, mas também teve uma época da minha vida que eu comecei a investir em mim. Senão eu não ia chegar a lugar nenhum. O mercado é um mercado plural. O que quer dizer isso? Pluralidade no mercado. Nós vamos dar aulas em vários ambientes, para vários públicos. Pode ser dentro de uma igreja, pode ser uma palestra numa empresa, pode ser uma palestra numa universidade, numa fintech. Gente, nós precisamos entender o mercado. Nós precisamos entender que nós somos capazes de falar para qualquer público. Ah, mas eu estou acostumado só a dar aula na igreja, para um público evangélico. Agora você vai dar aula para evangélico, para não evangélico, para pessoas de uma faixa etária menor, para pessoas de uma faixa etária maior. Você precisa entender que o mercado, que os ambientes são plurais. A importância do planejamento estratégico te traz uma visão de 5 a 10 anos à frente. É uma pergunta que o povo oriental, o povo japonês faz muito, tá? Aonde eu quero estar daqui 5 anos? Aonde eu quero estar daqui 10 anos? Existem pessoas que parecem que não têm perspectiva de vida nenhuma e eles vão dizer assim, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui 10 anos. Então eles não têm
a ideia, eles não têm o projeto de querer romper e de querer ir mais além. Nós precisamos ter esse objetivo de querer melhorar, de querer se aperfeiçoar e nos enxergar mentalmente. Isso não é nem vista, isso é visão. Daqui 5, 10 anos. Daqui 5, 10 anos vocês vão estar igual eu aqui, ou melhor que eu, dando aula todo dia. Dando aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Amanhã eu dou 2 aulas. Eu só não vou dar aula domingo. Mesmo assim, domingo eu tenho uma programação na igreja, uma ministração à noite em Nova Iguaçu. Então, eu estou falando com o público, eu estou dando aula todos os dias. O professor, ele é uma espécie de empreendedor. Ele faz os seus cursos e ele desenvolve programas educacionais. Todo professor tem que começar a pensar em cursos e no desenvolvimento de programas educacionais. Consultorias. Todo professor tem que dar palestra, tem que fazer assessoria especializada, tem que dar mentoria. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu não sei fazer. Você vai aprender a fazer. Você vai romper. Você vai transpor os desafios. Conteúdos digitais. Todo mundo, principalmente vocês, tem conteúdo. Então pega o canal de YouTube e começa a gravar todo dia. Pega o Instagram e começa a postar os seus vídeos. Não precisa ser vídeo longo, não. Vídeos de 1, 2 minutos. Mas que tragam uma contribuição e que façam, através desses conteúdos digitais, o teu próprio cartão de visita. E as parcerias, né? As colaborações estratégicas que eu chamo de network. Eu não chegaria aonde eu cheguei, não estaria aonde eu estou, se eu não tivesse os meus parceiros, se eu não tivesse o meu network. Muitos deles até pastores de igreja. Tenho muitos pastores de igreja que são meus parceiros. Eles abrem literalmente portas para a gente enviar o ensino aí de qualidade. O autoconhecimento é algo que o professor ele precisa ter. Fazer esse diagnóstico de competências e também de atualização contínua. Saber aonde você está pisando, gente. Como eu disse, na última aula, acho que foi até a aula que nós tivemos presencial, é andar em telhado. Sabe como é que anda em telhado? Sabendo aonde pisa para você não cair lá de cima? Tem professor que não tem esse autoconhecimento, ele não tem esse diagnóstico, ele não sabe onde está pisando. Ele precisa chegar num determinado lugar e fazer o reconhecimento. Ele precisa focar na sua carreira. Se eu chego em determinados lugares e falo 5, 6, 7 besteiras, você acha que as pessoas vão me contratar de novo para dar aula ali? É claro que não. Eu vou fechar as portas. Então é muito importante que você, como docente, tenha esse feeling. Faça esse planejamento de carreira. Porque não é só de maneira empírica, não é só de maneira artesanal, não é só de qualquer jeito. Você precisa ter essa ciência, criar objetivos, ter as suas metas. Quando falamos em objetivo do professor, é qualitativo. É levar uma aula de qualidade que os alunos possam entender tudo. E se ficarem com dúvida, você vai resolver a dúvida deles.
E quando falamos em metas, a gente está falando de quantitativo e mensurável. Porque se existe algo que eu não tenho a métrica, eu não consigo mensurar. São os resultados específicos imensuráveis. Quando eu faço uma avaliação e eu vou corrigir a avaliação de vocês, eu também estou fazendo a minha métrica. Porque se todo mundo tirar 8, 9, 10, eu sei que eu fui suficiente. Eu sei que o conhecimento entrou aqui. Mas se todo mundo tirar 0, 1, 2, alguma coisa foi errada nessa transmissão, nessa elaboração, nesse planejamento avaliativo. Os métodos e as ações que nós vamos usar, tanto em sala de aula como na profissão docente como um todo, são os prazos que são definidos através dos cronogramas das escolas, dos cursos, são os orçamentos. A gente vai fazer um planejamento financeiro para ver se dá ou não dá, e a execução da implementação e das estratégias. Existem projetos que são projetos muito legais, mas que a escola não compra por causa do financeiro. Então, existem projetos que você vai ter que levar para outros lugares, porque aqueles lugares eles não irão comprar aquela ideia. O professor precisa fazer revisões contínuas, ajustes conforme a mudança de contexto e de oportunidade. Tem literatura aí dos anos 2000 que falava lá em Orkut, falava lá em MSN. Acabou isso aí, não existe mais Orkut, não existe mais MSN. Agora é WhatsApp, agora é Twitter, que nem Twitter mais, é X. E daqui a pouco vai ter outras tecnologias. Então você precisa fazer essa revisão de conteúdos. Ensinar com os mesmos exemplos de 1983, a moçada não vai saber o que é um videocassete, a moçada não vai saber o que é um DVD, a moçada não vai saber o que é um disco de vinil, porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Vamos falar do empreendedorismo docente. O professor... Primeiro eu queria que vocês pensassem, né? Qual é a diferença de um bom professor que dá aula em vários lugares, portas abertas, e um professor que não consegue nenhum lugar para dar aula? A diferença é que aquele que tem a sua agenda cheia, seja professor, seja médico, seja advogado, seja o profissional que for, a diferença é que esse profissional que tem conseguido portas abertas, ele sabe se vender, ele é um empreendedor. Só que a maioria dos nossos colegas docentes, eles não sabem se vender. E hoje eu ouvi uma frase muito boa, né? Não basta ser bom, tem que parecer bom. E tem gente que nem tão bom é, mas parece muito melhor do que é porque sabe se vender, porque tem a narrativa, porque é um bom orador, porque sabe vender o peixe. Então o empreendedorismo também é uma das veias da profissão docente. E aí você precisa entender que existe uma necessidade de nós diversificarmos a nossa renda. Professor, ele pode ser um produtor. Professor, ele pode ser um prestador de serviços. Ele pode ser um redator. Ele pode escrever para uma revista. Ele pode dar consultoria. Ele pode fazer palestra. Eu mesmo
Faço palestras aí pelo menos 4, 5 vezes no ano. Granado, Febo, Naturhair, Compactor, Mercedes. Todas essas empresas, todos os anos eu sou chamado, principalmente na semana da saúde mental, na Simpate, prevenção de acidentes no trabalho, e ali eu também diversifico a minha renda, além de fazer network, me tornar conhecido na minha região. Existe a necessidade da atuação além da escola, cursos, palestras, mentorias, material didático que você disponibiliza para o aluno. Tudo isso aqui são as frentes que o professor pode ter uma renda extra. Porque você não vai ficar vivendo a vida toda de hora a aula. Então faz a sua mentoria, faz o seu curso online, pega um assunto que você domina aí, que você é bom, começa a gravar, faz as suas palestras, divulga nas empresas, tenha o seu material didático. Eu sou de uma época que os alunos recebiam aula comigo e, obviamente, eu ganhava a hora-aula que o instituto me pagava, a escola me pagava, mas eu levava, sabe o quê? DVDs com material didático. Eu levava apostilas que não era do curso. Eu pedia, obviamente, para o diretor, eu posso passar um material extra? Se o diretor me autorizasse, eu levava o meu material extra. DVDs. Cansei de vender DVD. Na época eu ia comprar até uma duplicadora de DVD. Acabou que o DVD logo acabou. Não chegou tempo nem de eu comprar a duplicadora. Mas eu queimava aquele programa Nero. Era 50 DVD por aula. Ia lá nos atacadões de eletrônico, comprava pets e mais pets de DVD para passar para os alunos. E eles me ajudaram muito. Teve um carro todo que eu consegui reformar só com a verba dos DVDs. Não foi a hora-aula, não. Foi esses materiais aí didáticos que eu acabei produzindo, sempre produzi. E o MEI na educação? O microempreendedor individual. Nada te impede de você se formalizar como MEI, pagar os impostos aí todos os meses e ampliar a sua possibilidade de contratos. Porque tem muito lugar que só contrata PJ. E o MEI é uma PJ, é uma pessoa jurídica. Você vai ter ali o seu CNPJ. Então você vai ampliar contratos. Você vai poder trabalhar com edição de livros. Ainda tem isenção de impostos para isso. Aí precisa procurar um contador para ver o que mais se enquadra aí na sua categoria. Se é um MEI, se é uma microempresa. Ele vai te falar tudo. Marketing pessoal e profissional. Traz o que para a tua imagem de professor? Autoridade, visibilidade, reputação. Todo mundo vai falar bem do Xavier. Todo mundo vai falar bem do Robson, porque eles fizeram o marketing pessoal. Ah, mas é só o marketing pessoal? É só estar bem na fita? Não, tem que fazer o marketing profissional, tem que ser um bom profissional. E quando abre a boca tem autoridade porque domina o assunto. Tem visibilidade porque está em todos os canais. E também tem reputação. Isso vai fazer de você um professor diferenciado. Temos ainda a anatomia e o impacto social que você vai causar
na vida das pessoas através da educação. Você vai usar a educação como ferramenta de transformação. E hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, quando eu estava trazendo ela para casa do consultório. Como é bom a gente ser usado como canal para ajudar na transformação de vidas. Como é bom a gente ver pessoas evoluindo, crescendo, melhorando a cada dia. Eu acho que isso é melhor do que dinheiro. Eu acho que isso é melhor do que salário. É você contribuir com o bem-estar de cada uma dessas pessoas. Temos também o marketing pessoal e o network. O que é o network? O network são essas conexões. Muitas vezes eu vou até em algumas palestras de maneira voluntária, eu faço também o meu voluntariado, mas por quê? Porque ali eu estou gerando networks, porque ali eu tenho portas abertas naquela empresa. Nunca precisei de favor nenhum, mas digamos que um filho meu precisasse trabalhar, tivesse desempregado, certamente eu ligaria para um dos meus colegas de cada uma dessas empresas aí e pedir uma força. Ô, meu amigo, você consegue puxar meu filho? Claro que os meus filhos começariam por baixo, mas eles teriam portas abertas em muitos lugares por causa das relações, do network. Quem não é visto não é lembrado. Você já deve ter ouvido essa frase. Visibilidade é tudo. Estratégia é necessário para quem é profissional da educação. Se você, como eu, deseja ser um profissional da educação, network fundamental para você. Você precisa ser visto. Você precisa estar nos congressos, nas palestras, nas mentorias. Às vezes eu saio daqui do Rio de Janeiro, vou para São Paulo, pago R$1.000, R$2.000, fora hotel, fora passagem, para fazer mentoria. Mas quanta gente que eu não conheço nas mentorias. Eu, há 3 anos atrás, fui numa mentoria em São Paulo que eu conheci um dos maiores cursos de inglês do interior de São Paulo. E esse conhecimento gera para mim hoje uma parceria. Se amanhã ou depois a gente quiser implantar um curso de inglês na Fastef, eu já tenho todo o caminho por causa do network que eu fiz há 3 anos atrás. Vamos falar de ferramentas do marketing digital, que também é a minha área. Eu também tenho estudado muito o marketing digital e pessoal. Primeiro, você precisa ter uma presença mais maciça nas suas redes sociais. Ah, eu não publico nada, eu tenho vergonha. Começa a perder a vergonha. Começa a perder a vergonha. Segundo, eventos, participações, network, palestra, congresso, tudo que for da tua área, não titumbie, participe. Produção de conteúdos, compartilhamento de conhecimento. Por que pelo menos uma vez na semana eu coloco para vocês assim no grupo, aula bônus, estou ao vivo, porque eu preciso compartilhar com vocês. Ah, mas eu não vou pagar pela aula bônus? Claro que não. Você já é aluno, você já paga mensalidade. A aula bônus, uma vez na semana, é para você ouvir um pouquinho do que eu estou falando, é para você ver como eu olho para a câmera, é para você ver que sempre eu estou trazendo uma novidade aqui. Agora eu trouxe essa câmera aqui, depois eu tenho essa aqui com slide, tem essa aqui
que é o quadro inteiro. Vai aparecer uma aqui que eu vou espelhar o celular depois. Tem essa aqui, ó, que a gente tem os nossos cursos aqui embaixo de psicanálise, de teologia, do EJA, que é o antigo supletivo, as pós-graduações que vocês estão fazendo, a neuropsicanálise, que é um curso novo. Aí a pessoa escaneia aqui esse QR Code e aí ela já fala com a secretária lá direto. Então eu estou sempre inovando, eu estou sempre trazendo coisas diferentes, porque eu quero, de fato, ter essa produção de conteúdos mais e melhor. E a presença digital, a identidade online. Ser um professor não apenas de sala de aula, mas ser um professor que tenha uma identidade profissional online. Hoje as pessoas elas não me conhecem só pela sala de aula. Acho que a minoria das pessoas me conhecem por causa da sala de aula. Tem muita gente que me conhece pelo EAD. Esses dias eu estava na C&A, que é uma loja de departamento. Rapaz veio falar comigo, professor Eduardo, falei, tudo bem? Oh, que legal te conhecer pessoalmente. Eu vejo sempre os seus vídeos, as suas aulas. Então é alguém que não me conhecia, mas entende a minha presença no online. Network inteligente. Network inteligente não é relação fria, falsa, puxando um assunto porque você é um interesseiro. Não. Network inteligente são relações autênticas, relações colaborativas. É você querer caminhar com pessoas que se pareçam com você. Porque gente que não parece comigo, eu também não faço questão nenhuma de caminhar com elas, não, tá? Eu não me forço a viver e compartilhar com alguém coisas que eu mesmo não vejo daquela maneira, não gosto daquele procedimento. Oportunidades são geradas como projetos, iniciativas, colaborações, mão na massa. As oportunidades estão aí, nunca foi tão fácil. Com a inteligência artificial agora, o céu é o limite, só depende de você. Palestras, convites para apresentação. Claro que quando a minha agenda está cheia, eu não consigo. Mas se eu tiver uma vaga na minha agenda, eu vou participar, vou me empenhar em fazer aquelas apresentações. Convites, participações em eventos, comitês. Quando você se torna conhecido na tua região, os convites vão chegar. E aí você começa a ter uma agenda fora da escola, fora do curso, fora da gestão que você está acostumado. Financiamentos. Financiamentos podem chegar para você fazer suas pesquisas, fazer os seus projetos, se debruçar numa tecnologia diferente, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Tudo isso porque hoje nós temos a chamada tecnologia e comunicação. A tecnologia e comunicação é algo que trouxe muita coisa boa para a nossa vida docente. É chamada de TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação. Já dizia o Chacrinha que quem não se comunica se trumbica. E a TIC, o Robson tá falando aí que já achou um tema pro TCC, que legal. Esse é o objetivo das nossas aulas. A gente acha que tá chovendo no molhado, falando das mesmas coisas, só que cada aula vai trazendo um prisma para nós. Que legal. Tecnologia da informação, da comunicação e da educação. Porque aí você vai ampliar as suas estratégias pedagógicas.
Quando você acaba se unindo com essas tecnologias, deixa eu aceitar aqui o Diogo, que ele está chegando para a nossa aula de hoje. Quando você... Deixa eu fechar aqui o microfone do Diegão, isso. Quando você está unido a essa tecnologia da informação e da comunicação, essa TIC, quando você traz ela como aliada, você vai ampliar suas estratégias pedagógicas. Aí é o que eu digo, o céu é o limite. Aí você vai conseguir pesquisar mais, você vai trazer mais conteúdos que os seus alunos eles necessitam. Você não vai ter medo de pergunta. Professor não pode ter medo de pergunta. Ah, mas tem umas perguntas aqui meio capciosas. Não tem pergunta capciosa se você está muito bem preparado, se você está muito bem calçado. Não precisa ter medo de perguntas desse naipe, de perguntas desse tipo. Temos ainda o uso consciente da tecnologia. Claro que a gente tem que evitar os modismos. Ah, todo mundo está usando IA, eu vou usar IA. Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer isso também. Não, é igual propaganda de cerveja, né? Aprecie com moderação. Então, seja moderado, seja consciente. A IA não vai substituir você, mas vai ser um estagiário que você vai dar para ela algumas tarefas e ela vai fazer como estagiário. Claro que tudo que eu pego do estagiário eu vou rever, né? Para ver se o estagiário não fez besteira, porque ele está em treinamento. Somos nós que treinamos. Quais são os desafios para os professores? Falamos disso um pouquinho no início, mas como o Diogo chegou agora, depois ele pega o início da aula gravada. Já falamos aqui quase 1 hora já, mas o desafio hoje, na minha perspectiva, é a formação continuada. É o nosso colega se atualizar permanentemente e reciclar os seus conhecimentos. E o segundo grande desafio são adaptações ao digital, porque tem professor que não sabe nem ligar um data show, não sabe nem fazer um PowerPoint. Gente, pelo menos lá no Canva. Se você nunca ouviu falar do Canva, vai lá no YouTube, coloca lá, quero aprender a usar o Canva. Aulas de Canva. Lá no YouTube tem tudo, você não vai gastar com nada. E aí você vê umas 10 aulas do Canva para você aprender a fazer suas apresentações, seus slides. Ter o domínio dessas novas ferramentas que hoje vai facilitar e muito a nossa vida. Mediação pedagógica. Tecnologia fortalece o ensino, mas não substitui a ação docente. Vou repetir, hein? A tecnologia fortalece, mas não substitui a ação docente. Quando é que os robôs vão substituir a raça humana? Nunca. Porque quem pensa e quem programa somos nós. Pelo menos o programador vai existir. Tarefas braçais, isso aí os robôs já fazem há muito tempo. Já existem máquinas aí que conseguem arar a terra melhor do que o ser humano. Mas quem programa, quem pensa, somos nós. O computador não faz nada desligado. O computador não faz nada sozinho. Sou eu que dou os comandos. Sou eu que falo para ele, faz isso, faz aquilo, mostra isso, mostra aquilo. E aí há uma desenvoltura. Quem toca tudo aqui sou eu.
Sou eu que vejo iluminação, primeira tela, segunda tela, terceira tela, mais um celular aqui, e tira o caractere do e-mail e bota o caractere do nome do professor. Nós precisamos ter esse domínio, não ficar parado lá atrás. Nunca vai substituir a ação docente. Leitura. Ó, você que não gosta de ler aí. Te achei. Escrita e oralidade. 3 pilares que os meus colegas professores têm que trabalhar. Você precisa trabalhar a sua leitura, você precisa trabalhar a sua escrita, você precisa trabalhar urgentemente a sua literalidade, oralidade, oratória. Vamos começar pela leitura crítica. Identificar tema, saber quando é uma tese, identificar os argumentos e também o contexto. O professor tem que estar atento a detalhes. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação na internet de uma igreja, eu não me liguei no que o pastor estava falando. Minha esposa precisou me chamar a atenção e falar: você está ouvindo o que ele está falando? Foi isso mesmo que eu entendi? Justamente porque eu não tive naquele momento uma leitura crítica. Estava desligado, estava fazendo outra coisa, mas o professor tem que ter. Até para saber quando um autor é tendencioso. Até para saber quando uma obra, um livro, está querendo te levar para um outro lugar que não é o seu. A escrita profissional, ela tem que ser uma escrita clara, uma comunicação transparente e direta. Jesus fazia isso com parábolas. Contava a parábola até para as criancinhas e todo mundo entendia, do mais novo ao mais velho. A escrita profissional tem que ter coerência e coesão. As informações, elas têm que ser lógicas. As ideias têm que estar dentro de um script, de um tópico, de vários tópicos. Tem que ter início, meio e fim. Tem pessoas que falam, a gente não entende. Concisão, objetividade, falar de maneira concisa, falar de maneira objetiva, não ser uma pessoa prolixa. Quem é o prolixo? Quem fala e não diz nada. Então tem que ter concisão, objetividade. Não são horas aqui, aulas aqui de 5, 6 horas. São aulas aqui de 1, 2 horas. Aonde eu vou direto ao ponto e vou falar tudo o que vocês precisam entender sobre a profissão docente. Ah, mas eu quero me aprofundar mais. Então você vai buscar esse aprofundamento, suas pesquisas, o seu TCC, que é o trabalho da conclusão do curso, você vai buscar. E a revisão, né? Que é um aprimoramento contínuo daquele texto, daquele organograma, daquele infográfico, você vai aprimorando. Antigamente era réis, depois foi para cruzeiro, cruzado, agora é real. A gente vai aprimorando o nosso texto, a gente vai aprimorando assim as nossas aulas e vamos ficando afiado no quesito profissional. Vamos falar agora de oratória docente, já que recebemos essa contribuição do Xavier. O que seria a oratória docente? Saber usar a voz. Tem muito professor, colega meu, que não sabe usar a voz. Tem um problema muito grave, muito sério de dicção, de fonética. Ah, mas isso tem cura? Tem. É só ir no fono que o fono dá jeito.
vai fazer treinamento, vai botar a caneta aqui e vai falar as vogais de maneira boa. É entonação, variação, ênfase. Tem momentos que eu tô dando aula aqui e eu dou ênfase em alguma coisa que eu quero dizer, o meu microfone aqui sai lá do verde, do amarelo, vai lá pro vermelho. Aí eu tenho um volumezinho aqui perto de mim que eu diminuo. Olha lá, agora mesmo foi pro vermelho, que eu diminui ele. Aumentei ele demais. Então, a gente precisa fazer esse jogo de entonação, nem aquele tom monotônomo, nem aquelas variações muito fortes. Agora eu desajustei meu microfone, estou ajustando aqui. Porque a entonação é importante, você dá ênfase, você dá brilho a um determinado assunto, a uma determinada coisa que você precisa falar. Temos também o preparo, planejamento da apresentação. Antes de começarmos essa aula aqui hoje, eu preparei todos os slides para vocês, eu já sabia o que eu iria falar dentro de 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas. Eu já tinha todo esse script que a própria apostila me dá, e aí eu vou montar tudo isso dentro daquilo que eu vou ensinar, que é a proposta de hoje. E a expressividade, né? A expressividade é a comunicação não verbal, aquilo que eu faço com o meu olhar, aquilo que eu faço com a minha expressão facial, aquilo que eu falo com os meus gestos. Se eu estou em sala de aula, em pé, eu posso andar para lá, para cá, olhar para o Robson, olhar para o Xavier, olhar para o Diogo, olhar para os outros alunos, ir lá atrás no fim da sala, voltar para frente, perto do quadro. Tudo isso faz parte de expressividade, de comunicação não verbal, porque o corpo fala. E ainda as pausas, né? Barack Obama, ele é considerado um dos melhores oradores dos Estados Unidos, porque Barack Obama pega os discursos dele quando ele era presidente, ele sabia usar muito bem as pausas. E a pausa ela é muito boa para a gente, porque enquanto você pausa na sua oratória, você já está pensando nos próximos assuntos, naquilo que você vai falar daqui 1, 2 segundos. Então, falar pausado é uma grande dádiva de quem tem uma boa oratória. Tem gente que até perde o ar porque não faz essas pausas, não respira. Relações humanas e síntese final. Primeira coisa que um professor tem que ter: empatia. Se colocar no lugar do outro não sendo você. Se colocar no lugar do outro sendo o outro. A compreensão da necessidade de outrem. Segunda coisa, uma escuta ativa. Eu tenho trabalhado muito com os pós-graduados em psicanálise clínica e neuropsicanálise, para eles terem uma atenção genuína ao interlocutor. Não adianta eu dar a palavra para o Xavier, para ele falar daquilo que ele percebeu lá no treinamento, e eu sair com o meu copo vazio aqui d'água e buscar água. Quando eu volto, eu nem sei o que o Xavier falou. Não, eu preciso ter uma escuta ativa, prestar atenção em todos os conteúdos que vocês trazem. Diálogo, comunicação bilateral, bidirecional, afetiva. Eu não tenho medo de perguntas capciosas. Por quê? Porque eu estudei a matéria, porque eu li a matéria. Ah, então o senhor sabe tudo. Claro que eu não sei tudo. Só que uma coisa ou outra que eu não souber, eu vou falar com o Robson. Robson, me perdoa, não tenho essa resposta hoje, mas vou buscar. Diogo, não lembro, nem sei se eu estudei isso um dia, mas eu vou buscar. Vou pesquisar.
ter um diálogo aberto. E por último, o propósito, né? O sentido e a direção profissional na sua área de atuação. Se não tiver propósito, a gente vai querer fazer só por dinheiro. E nenhuma profissão que você faz só por dinheiro traz boas recompensas. Eu acho que o pulo do gato é esse aqui, ó. Integração de competências com técnicas, mais a sua humanidade, mais as tecnologias que a gente tem à nossa disposição. Se você, como professor, conseguir integrar competência técnica, ser um bom profissional, ser humano e buscar sempre uma nova tecnologia, buscar sempre algo de inovação para os teus alunos, eu acho que você vai poder contribuir e muito com a população, com os seus alunos. Eu acho que você vai ser certamente uma referência na área de ensino.